Visco, goiabada, melado e uma infinidade de gostosuras. Dê aos amigos ou quem você ama uma lembrança doce. Dê doces no Lasco. Aproveite a promoção de goiabada no Lasco. Pague 2 e leve 3. Doces no Lasco. Loja da Fábrica na Rua Rocha Leão, número 225. Estamos de volta com Folha no Ar. Primeira edição, são 8 horas e 14 minutos. E agora vamos bater um papo com um colega. É sempre bom conversar, receber um jornalista jovem como o Igor Siqueira. No momento, Igor, dedicado ao esporte, é isso? Ou não? Ou de uma maneira geral? Vamos lá. Primeiramente, bom dia, meus amigos aqui da Folha, da Rádio Folha, Arnaldo, Marco Antônio. Muito bom voltar a uma casa, uma escola que foi pra gente aqui. Subir essas escadas da rádio aqui me remeteu lembranças aqui de 10 anos atrás. Que tempos de Rádio Continental. É verdade. Aquela corrida pós-treino de Goitacás, de americano, de vir aqui contar como tinha sido o dia a dia dos clubes. E também atravessar a rua e já estar aqui na redação da Folha. É muito bom voltar a um lugar onde a gente tem muitas lembranças legais. Hoje, sim, dedicado ao esporte, trabalhando no Jornal Globo, no Jornal Extra lá no Rio. E acompanhando, né, o noticiário esportivo, voltado não necessariamente para os clubes, mas para a política do esporte, né, para as entidades de administração, CBF, Seleção Brasileira, eventualmente também quando tem alguma competição, alguma partida e alguma agenda que a gente consiga acompanhar também, sem esquecer, claro, da nossa Série B1 aqui do Campeonato Carioca, dos times de Goitacás, americano, lógico. Acompanhando também, não pode deixar no passado assim enterrar as nossas origens aqui, por isso que é sempre bom voltar. Pois é. Arnaldo. Já que você começou falando das origens, vamos nós também aqui, né? Você começou no jornalismo esportivo campista. Hoje, como que você está acompanhando isso? Falou que está acompanhando a Série B1, esse regulamento que eu chamo de esdrúxulo da FERJ, com esse grupo X. Como você está acompanhando a movimentação dos times campistas que chegam à Série A, mas às vezes nem chegam à Série A de fato? Pois é, cara. A FERJ tem uma briga lá, assim, entre aspas, né, até de nomenclatura. Vai chamar de quê? É seletiva? É primeira divisão? É Série A? Subiu, não subiu? Porque fica numa situação até complicada para o torcedor, que quando um clube, como foi o caso dos dois grandes aqui de Campos, né, alcança essa vaga no grupo, né, intermediário ali daquele grupo que vai jogar em janeiro, né, consegue a classificação, sobe da Série B1 para a primeira divisão, fica naquela expectativa, né, poxa, voltamos para a elite, vamos jogar com os grandes, mas aí a FERJ, para uma questão de calendário, né, ela incluiu, né, no regulamento esse microcampeonato que fica ali naquele limbo ali, né? A pessoa não foi pro céu, mas também não tá no inferno. Então fica ali naquele limbo, jogando no começo do ano. Ainda não são os jogos que o torcedor espera contra os grandes, né? Você fica numa situação ali de subiu, mas não subiu. E aí o clube acaba jogando a primeira divisão e a Série B no mesmo ano. Se não consegue alçar e alcançar o top 12, né, do estado. Interessante. E aí fica nessa situação que mas não é, né? Então é um questionamento que a gente faz, a FERJ, assim, de formato, de nome, porque eles tratam como primeira divisão, mas de fato, assim, na essência, não chega a ser, porque ninguém joga com os grandes, o cara não está segurado a presença nos jogos contra os grandes. Uma coisa engraçada, Igor, que eu vejo na FERJ, né, cria-se eu acho que deve ser uma reunião, deve ser assim, né? A gente, jornalista, fica imaginando como é que é lá dentro. Né? Como é que é, né? Fica aquela reunião, olha, criamos aqui o regulamento. Todo mundo vai complicar um pouquinho mais. Peraí, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Então não serve, rasga. Vamos fazer outro. Porque não pode entender, não é possível. Entendeu? Eu fui aluno, de educação física de um senhor chamado Eduardo Viana. O Caixa d'Água. Foi meu professor de educação física. Apesar de gordinho, ele corria muito, era forte, ele tinha uma flexibilidade danada e tal. Todo mundo lá no Rio sabia que ele era vascaíno. Mas o futebol do interior do Rio de Janeiro e o campeonato carioca até alguns 15, 20 anos atrás era para os clubes do Rio e o Campeonato Paulista para os clubes de São Paulo, que ainda é um pouco, era o grande orgulho. Importantíssimo, né? Né? Importantíssimo. No Fla-Flu, você decidiu um Fla-Flu, um Fluminense e Vasco, Botafogo, Flamengo. Eu ia a estádio para ver Flamengo e Botafogo, não sou nenhum nem outro, mas ia ver porque era bom, era um espetáculo, e você tinha segurança. Eu não ficava na torcida nem do Flamengo nem do Botafogo, eu não sou doido,
ou do Vasco, eu ficava no meio e eu desfrutava do espetáculo. Você via Zico de um lado, do outro Mendonça, que até faleceu recentemente, craques espetaculares jogando no Maracanã, era muito bom. E isso está indo embora, entendeu? E a politicagem tomando conta do buraco que fica. Ninguém tenta resolver a forma. Sobre a questão de regulamento, né, eles realizam as reuniões arbitrais lá com uma certa periodicidade. Cada ano é uma discussão assim, para pensar no regulamento bienalmente, né, de acordo com o Estatuto do Torcedor. Ou seja, a cada 2 anos você tem uma fórmula já pré-estabelecida que, em casos especiais e exceções, como foi, por exemplo, no ano de 2014 da Copa do Mundo, você tem uma brecha da lei para poder mudar. Mas o fato é que os dirigentes chegam lá já meio que com um cenário desenhado, porque eles acordam antes, né? Reúnem, sentam para ver, mas claro que o arbitral é o foro oficial para a pessoa, para o clube lá fazer suas ponderações e suas colocações. E raramente você vê uma votação que não seja unânime. Só que, ao final das contas, quando vai se ver a fórmula na prática, e aí começam a surgir os questionamentos. Só que aí já é tarde demais. E quando a situação própria para isso é o arbitral, e não se faz essa ponderação no arbitral, e aí depois fica tarde demais para consertar, remendar, e aí o torcedor, os próprios clubes têm que conviver com fórmulas que não são adequadas. Mas é uma equação, essa questão do Carioca, que precisa ser muito discutida dentro do próprio futebol brasileiro como um todo, né? Porque qual é o papel hoje, você está falando da importância do Campeonato Carioca? A importância dos estaduais. Para os clubes grandes é uma coisa, para os clubes pequenos é uma coisa completamente diferente, né? Porque os grandes hoje eles pensam em internacionalizar a marca, eles querem ganhar Libertadores, eles querem ir bem no Brasileiro, Copa do Brasil, que paga muito bem. Então o Carioca, óbvio que o Carioca ainda traz um recurso adequado e importante, principalmente para clubes como Botafogo, Fluminense, que estão em situação muito complicada. O Vasco também não pode esquecer. Financeira. Então qualquer receita que entra, seja receita de direito de TV, receita de bilheteria, é muito bem-vindo. Então o Carioca tem essa importância no início do nosso calendário. Só que em termos de relevância de títulos, se você colocar como brasileiro e a própria Libertadores e Copa do Brasil, claro que não dá para chegar perto. Então precisa colocar na balança. Como que eu quero um campeonato que vai ocupar determinada faixa do meu calendário, mas eu não posso abandoná-lo por completo, porque ele revela jogadores, ele traz alguma receita, mas ao mesmo tempo não é aquele supra-sumo, não é o prato principal, né? Então, essa equação dentro do calendário que os clubes precisam fazer, junto com a CBF, claro, e para os próximos anos a proposta da CBF é que os campeonatos estaduais eles sejam quase que padronizados, dentro de cada um com suas peculiaridades de estado, né? São Paulo, Rio, Minas, alguns maiores, para que não ultrapassem 16 datas, que é uma redução, mas sem matar, sem assassinar o campeonato numa competição que, principalmente para os clubes do interior, como é aqui de Campos, né, o Americano e o Goitacazes principalmente, e o Campos, o Roxinho, é muito importante porque é a chance de visibilidade, é a chance maior de arrecadação. Então, há essa questão de interesses envolvida, que aí os dirigentes vão ter que resolver se sentar para conversar, para entender o melhor, o que é melhor para todo mundo, não só pensando nos grandes, mas também sem esquecer os pequenos. Eu tenho uma pergunta para você, de jornalista para jornalista. E eu acho que deve passar na cabeça do Arnaldo também, porque todo jornalista pensa assim, nesse sentido. Se você é um assessor de imprensa de um clube, não vou entrar por aí não. Vamos voltar um pouquinho atrás, em que o jornalista esportivo, isso aconteceu comigo, aconteceu com vários da minha geração, de geração até mais nova do que eu. Nós dávamos furos de reportagem jornalísticas, porque nós tínhamos contatos, né? Eu tinha contato dentro do Fluminense, eu tinha amigos dentro do Fluminense. Um repórter, Cícero, da ESPN. Cícero Melo. Até hoje, nosso colega. Grande amigo meu. Eu trabalhei 17 anos na ESPN, e pouco lá fora, 10 anos lá fora, 7 anos aqui, mas o Cícero já era meu amigo antes. O Cícero ligava antigamente para o vice-presidente de futebol e o cara dava uma notícia, né? E essa notícia era passada. Vi coisas, por exemplo, eu testemunhei coisas, por exemplo, em 1969, na decisão do Campeonato Carioca. Na verdade, não foi decisão. Foi o penúltimo jogo do campeonato, em que havia uma pendência de uma liminar
do Fluminense, que escalou o Flávio contra o América, e só com uma liminar, ele só ganhou a causa 6 meses depois. Então ficou uma briga depois de 6 meses, se era o Flamengo ou se era o Fluminense, aquele famoso jogo da liminar. Mas o Fluminense ganhou do Flamengo 3-2, e foi o famoso jogo de um goleiro maravilhoso argentino, Rogério Domingues, e que foi expulso pelo Armando Marques. E na véspera do jogo, no sábado, um tio meu morava na Urca, e eu passeando com ele na Cigarro, com o cachorro, veio o presidente do Fluminense, Francisco Laporte, na época. E o meu tio flamenguista doente falou, amanhã não vai ter Fluminense não, Fluminense e Flamengo vai ganhar. E o Francisco Laporte olhou para o meu tio e falou assim, que ganhar nada, goleiro do Flamengo domingo já está no bolso. Falou isso na minha frente, na frente do... Eu não era jornalista, se eu fosse, na época. Com furo aí. Com furo. E não deu outra. Ele provocou a própria expulsão no jogo de domingo. Ele provocou a própria expulsão. O Flamengo teve que tirar o ponto esquerdo, botar um goleiro. É aquela história toda que você sabe que isso, jogar com 10 em 2 times de alto nível, complica. Sim. Mas hoje a gente não tem mais isso. É tudo muito pasteurizado. Só pode falar o que o clube manda. O jornalista não é permitido ao jornalista ele correr atrás de uma informação, até consegue, né? Mas tem que manter a fonte escondida, porque isso e aquilo. E parece que o assessor de imprensa vira inimigo do jornalista. Essa que questão, é uma coisa horrível isso. A gente enxerga, assim, a gente brinca, né, nas redações que os caras estão do outro lado do balcão, né? Porque de fato é isso, né? A gente precisa negociar entre as duas partes, os dois lados aí, os interesses, né? Mas a questão de fonte existe e sempre vai existir. Sempre vai existir, Ainda claro. bem pra gente que a gente tem Ainda que bem. dar os nossos pulos aí para conseguir a informação, porque se a gente for acreditar... não no sentido de achar que o outro lado está mentindo, mas de comprar o discurso sempre o oficial, triste. A maioria dos casos aí de questões importantes precisam ser descobertas e ser divulgadas por interesse público, não por interesse do jornalista necessariamente por si só, mas por interesse público, seja do torcedor, seja do contribuinte, seja do cidadão como um todo, as coisas poderiam ficar muito ocultas, porque aí quem está do lado da instituição teria o controle do discurso e falaria só o que quer. O que quer e ficaria como verdade. E aí esse é o nosso papel, né? De investigar, de ir a fundo, e cada um na sua esfera, seja na política, na economia e nós no esporte. O esporte não é só o campo bola. E tem muitas questões que envolvem o esporte. Questões políticas, questões jurídicas, questões econômicas. Então, nisso tudo, que no meu caso o repórter esportivo, né, a gente abrange também. Não é só falar se a bola entrou, bateu na trave ou o time jogou bem ou mal. A gente precisa ter um leque aí de conhecimento, de informação e de entrada em determinados setores para também trazer a informação por completo. E aí, quando você fala de que as coisas estão muito, talvez, maquiadas, assim, é porque eu vejo como um fruto da iniciativa de profissionalização do esporte. Hoje está todo mundo preocupado com imagem, hoje está todo mundo preocupado em mostrar o patrocinador. E essa forma de assessoria de imprensa, essa forma de montagem, assim, de montar um palco ali para o cara falar, é um reflexo dessa necessidade de mostrar o patrocinador, o cara que está bancando e tal. Claro, isso aí como prejuízo para o nosso lado, também você fica um canal... O esporte americano ensinou isso a todo mundo. Você fica um canal restrito ali, acesso ao jogador, acesso a dirigente, e aí a gente tem que, no dia a dia, vai dar os nossos pulos aí para ir atrás da informação e noticiar o que é preciso, o que é necessário. Normalmente quem fala no coletivo já está mais do que instruído ao que falar, né? Não sabe, hoje existe media training, o cara está muito treinado para falar aquilo que não vai fugir do protocolo. São raros os casos. Isso, você quer ver fugir do protocolo é sabotar de vez em quando. Pra gente é ótimo. No final dos anos 90, 98, 99, a ESPN americana criou uma série. Olha só que coisa, hein? Uma série televisiva, como se fosse um ai, meu Deus do céu, não é um sitcom, não, porque sitcom é de comédia, tem a risadinha, não. É uma série. Não, documentário não, era uma história em 10 capítulos, uma história, né? Como a Netflix faz hoje, com Narcos e tal, que criou, chamado The Players, que era uma série totalmente ficcional, não tinha baseado
nenhum caso real, verdadeiramente, da NFL, a National Football League. Futebol americano. Né? Futebol americano. Que tem as duas, né, dentro dela. E ali mostrava o caráter de alguns jogadores, que uns eram agressivos em casa, batiam. Rapaz, a NFL se voltou contra a ESPN de tal forma, ameaçou tirar os direitos de transmissão da ABC por causa de uma série ficcional. Agora você vê a ditadura dessas ligas fortíssimas. Eles têm o controle do conteúdo, né? Do conteúdo. Podem querer fazer o que quiserem. E embora aquilo fosse totalmente ficcional. Então ninguém pode fazer nada, não pode mostrar que um jogador de futebol americano é assassino ou alguma coisa assim. Porque, você teve casos, você vai criar o estereótipo, né? Porque isso vai contra o entender da liga, imagino eu, contra a imagem que eles querem passar. Mas na vida real acontece muito. Né? Teve um com 23 anos que matou a namorada que estava grávida. Pois Acabou a carreira dele. Tem um suspenso lá por uma confusão na NFL. Exatamente. Você vê como são as coisas, né? Como as ligas elas se unem, criam um corporativismo muito forte. E eu acho que o grande inimigo dos clubes, na visão deles, é o jornalista, quando não devia ser, né? E cabe a gente também cumprir o nosso papel de sempre noticiar com muita retidão ética. ali, muita ética, para não dar motivo para que nosso trabalho seja questionado. E aí, voltando a repetir, né, não necessariamente só no esporte, né, isso em todas as esferas do jornalismo, porque a credibilidade a gente não conquista do dia para a noite. Então é um trabalho, um processo longo para que as instituições não sejam descredibilizadas, e no nosso caso é a própria imprensa, né? Quando a gente perde o nosso... talvez haja interesse de alguns poderosos, assim, de que a gente não tenha nenhuma credibilidade para que eles controlem o discurso, voltando a falar. Mas o nosso papel é agir com o máximo de retidão, de ética possível, buscando a precisão sempre, para que nós mesmos, jornalistas, não percamos a nossa credibilidade e nosso trabalho não seja levado em conta para quem é devido. É verdade. Igor, hoje você está no Globo, se não o maior, um dos maiores jornais do país, mas essa trajetória, eu queria que você falasse um pouquinho. Você não passou só pelo Globo, você passou por outros jornais esportivos de grande relevância. Como que foi até chegar ao status profissional que você está hoje? Como eu falei, né, no começo, né, o pontapé inicial foi aqui, nesses prédios aqui, né, próximos ao centro, aqui Rua na dos Andrades Folha, e Carlos Lacerda. Carlos de Lacerda, esses endereços conhecidos. E comecei trabalhando aqui, acho que é 2008, né, se eu não me engano, foi isso mesmo, 2008. E aí fui avançando aqui no próprio esporte, depois eu passei aqui numa repaginação que o site da Folha teve, e eu fui nos editores da época, trabalhando muito mais intensamente com o Cristiano e também com a Luísio nesse processo de desenvolvimento do site. Era um momento em que a internet estava ganhando cada vez uma relevância assim, muito grande, site na cidade crescendo, e a Folha não podia ficar atrás nesse processo todo. E aí eu dei um passo de ir para o Rio para buscar um horizonte diferente profissionalmente. Aí eu comecei a trabalhar no Lance. Eu fiquei no Lance Jornal Esportivo 7 anos, né? E aí cobrindo futebol nacional, e também foi lá que eu comecei a cobrir questão de seleção brasileira e os bastidores do futebol, do esporte como um todo, né? Com dirigentes, autoridades e essa parte mais política da bola. E aí do Lance foi que eu tô há 1 ano e meio, um pouquinho mais, já no Jornal Globo e no Jornal Extra, que fazem parte da Editora Globo, que também tem a revista Época. Então, eventualmente vai sair uma matéria, já sai matérias minhas na revista Época também, mas majoritariamente o trabalho é para o Globo e para o Extra. Então esse cotidiano de acompanhar a bola e o esporte é mais nesses 2 veículos aí. A gente sempre deixa claro que fazer jornalismo esportivo não é só cobrir o jogo, né? A gente falou isso aqui agora, recentemente. Mas eu comecei em esporte na Folha também. Quando eu cheguei na Folha em 14, fui para esporte para cobrir a Copa. Depois peguei a eleição, e aí da eleição, quando eu entrei pra política... Não, eu já era repórter de política. Eu vim para cobrir um buraco na época. A pessoa que ia cobrir a Copa teve que ir embora para um compromisso em Minas. Aí eu fui chamado para cobrir a época. Eu peguei a tua chegada no Folha, esporte, porque coincidiu com o falecimento de Lulu Beda, grande homem do basquete de Campos, da história. E eu consegui um depoimento que você gostou muito e usou de José Roberto Fux, o Zé Boquinha, o famoso Zé Boquinha, meu amigo, e que você
deu um destaque, o Zé Boquinha trabalhou com o Lulu Beda aqui numa fase muito boa do basquete aqui. Em Campos. Eu queria que depois, se você puder, jogar com o Igor aqui um pouco dessa história do basquete, do esporte de Campos, que de repente perde oportunidades assim inacreditáveis. Verdade. Isso tirando Ferge. Sim, não tô nem futebol à parte, né? Futebol à parte. Então, mas assim, sabe, quando eu cheguei em 2014, peguei para cobrir Copa, 18 cobri Copa também, muito menos, que eu já estava como editor geral, então peguei acho que 2 ou 3 jogos só. Mas é a cereja do bolo. Assim, para quem gosta de futebol, cobrir Copa do Mundo é a cereja do bolo. E você teve a experiência de cobrir 2 Copas e as 2 acompanhando bem de perto. Como que foi isso? Sem dúvida, a gente fica brincando, né? O que é melhor, Copa do Mundo ou Olimpíada, né? Para cobrir. Foram 2 eventos. Por isso que eu falei, para futebol, né? Não de esporte, foram mas 2 geral. eventos magníficos que a gente teve aqui no nosso quintal, né? Entre aspas, que foi o Rio de Janeiro. O Brasil também, como um todo, recebendo esses 2 mega eventos. E, de fato, são experiências assim, que a gente vai lembrar pro resto da vida, né? Porque o supra-sumo, é o ponto máximo pro jogador e pra gente também, com uma cobertura muito grande, principalmente nessa segunda Copa que foi 2018, acompanhando a seleção brasileira do começo ao fim, né? Então, é uma experiência muito gratificante e muito interessante você observar como que se desenrola a preparação. E no Brasil teve uma característica diferente que a gente recebeu, né? Foi o anfitrião das seleções, então tinha uma curiosidade dos próprios jogadores, das delegações, dos torcedores que vinham. A seleção da Holanda que ia para a praia direto, a Itália que optou por ir para Mangaratiba, a Inglaterra usando lá as instalações do Exército na Urca, treinando lá também, grandes astros convivendo e passando pelos nossos estádios, os nossos gramados, é uma coisa muito interessante. 7-1 à parte, né? Que aí é um episódio totalmente fora da curva que vai ficar marcado pro resto da vida. Ainda teve isso, né, nessa Copa de 2014, mas foi bom ver, assim, do ponto de vista esportivo, tanta gente boa aqui jogando tão de perto, Messi e outros grandes jogadores aqui. E aí a gente fica com as questões dos estádios, elefantes brancos aí para cuidar. Sim. Mas é um segundo problema aí pra gente, porque como administrar isso, já que foi investido montantes tão grandes foram investidos montantes tão grandes de dinheiro, público inclusive, e aí a gente fica com essa questão para lidar dos elefantes brancos. Mas em termos de cobertura, e a Rússia foi especial, não só por acompanhar a seleção, mas também pelo país que é a Rússia, né? Pela diversidade que é, pela cultura tão diferente que é, apesar de ter muitas coisas similares com o nosso país, né? E a gente o passaporte brasileiro é maravilhoso na Rússia, os caras adoram brasileiros, é um país muito engraçado, muito peculiar. E barato para o brasileiro. A passagem é cara, mas lá dentro é barato. Lá exatamente. dentro é barato, Não é tão caro assim você fazer serviços e comer. Mas são experiências que ficam, né? Você conviver tanto tempo longe de casa assim, na Rússia durante o período foram 2 meses fora, acompanhando a preparação da seleção também em Londres, e aí a gente tem a possibilidade de ver um pouco mais o dia a dia dos jogadores, tal, bem de perto, e comissão técnica, e são lições que a gente aprende, como se virar, trabalhando em fuso horário diferente. Então, o fechamento sempre não perdoa e a gente precisa trabalhar, lidar com esses prazos aí, sem esquecer, claro, que a realidade hoje é de noticiário que não vai esperar o jornal sair no dia seguinte, né? Sim. Então, é uma atenção constante da gente não perder nada e não ver os furos, como a gente citou antes, ir embora para outras pessoas. A gente sempre tem que ficar muito ligado. E ultimamente também a última cobertura mais recente foi a Copa América, e um exemplo do Neymar aí de um corte que aconteceu 2 horas da manhã no pós-jogo contra o Catar, ainda no amistoso em Brasília. É uma lição aí para quem está na área e para quem pode acompanhar, assim, imaginar o nosso trabalho, como é que é, de que a gente realmente não pode desligar. Então, Neymar cortado 2 da manhã, você vai fazer o quê? Você tem que estar lá em cima e dar a notícia para que todo mundo fique sabendo. Uhum. Agora, você acompanhou 14, 18 seleção brasileira ou foi 18 específico? Em 2014 eu fiz a base no Rio, então todo mundo que passava pelo Rio eu fazia. A seleção não foi para lá, infelizmente, para o torcedor brasileiro, que se fosse seria na final. Então, em 2014 eu fiquei com as seleções que passaram pela capital, pelos jogos que estiveram lá, França, Itália, outros que eu já citei, e essa em 2018 foi intensamente e do começo ao fim com a seleção brasileira. Agora você pegou a Copa do Mundo, pegou a Copa América, já pegou 2 coberturas mais intensas junto à seleção brasileira. É possível sinalizar alguma evolução na seleção brasileira? Porque a gente quando estava conversando sobre futebol aqui, a gente estava lembrando de como o futebol brasileiro cai para o europeu nas últimas Copas, né? 2002, o título sobre a Alemanha é a última. De lá para cá, 2006, cai para a França nas quartas, 2010 cai para a Holanda, 14
já lembramos o 7x1, e veio agora em 18 a Bélgica. Então, sempre caindo pro futebol europeu nas fases eliminatórias. A que chegou mais longe, inclusive, foi o 7x1 com a Alemanha, quando chega a semifinal. Existe uma evolução, essa preparação da seleção para 22, você já vê que está bem delineada? Essa questão de perder para o europeu tem a ver, eu acho que, com o enfrentamento que o conjunto, não os jogadores individualmente, até porque está todo mundo jogando lá, mas com o conjunto com o qual a seleção trabalha, com a bagagem que eles recebem ao longo da preparação. Pelo seguinte, está muito difícil jogar contra a seleção europeia. Assim, praticamente impossível por questão de calendário. A UEFA entende que a UEFA se basta para si mesma. Ou seja, não preciso jogar contra ninguém fora do continente europeu para que as minhas seleções estejam em um alto nível e tenham um bom desempenho e bons resultados nas competições que importam, como a Copa do Mundo, por exemplo. Em certo ponto eles estão certos, mas quem perde são os sul-americanos, né? Porque os europeus, de fato, têm um futebol mais envolvido, economicamente, tecnicamente estão crescendo e tal. Seleções de jogadores, astros, muito capacitados para isso, só que o futebol sul-americano acaba perdendo essa questão, essa entrada para poder jogar nas datas FIFA que existem no calendário internacional. Se a gente joga menos contra os europeus, a gente desacostuma a enfrentar sistemas utilizados pelos europeus, sistemas de jogo, questões de enfrentamento de coisas que só podem ser medidas quando se enfrenta de fato, não só na teoria, né? O Tite e a sua comissão técnica podem ser muito capacitados a identificar como é que joga a linha de 5, usando como exemplo, a linha de 5 da Inglaterra, linha de 5 defensiva. Só que jogar contra os caras é completamente diferente. E ver isso na prática. E a gente fica preso aqui por questão de calendário, a Conmebol tá de mãos atadas nisso, porque a seleção vai ficar enfrentando, por exemplo, já na próxima amistoso, os próximos amistosos nos Estados Unidos, contra Colômbia e Peru. Então, acabamos de sair de uma Copa América, vamos jogar contra quem? Colômbia e Peru, mais adversários sul-americanos. Então, o desafio vai ser, para 2022, se que o Brasil quiser voltar a ser campeão do mundo, ser como... o desafio é como equacionar essa questão de calendário, de preparação do time, diante dessa dificuldade de não conseguir enfrentar os europeus. Eles também não querem jogar contra a gente, então acaba, assim, quando não quer, dois não brigam. Quando não quer, dois não jogam. E aí tem uma coisa engraçada, Igor. Quando o Brasil, os grandes jogadores brasileiros jogavam no Brasil, né, e não é até tanto tempo atrás, os clubes brasileiros excursionavam. Sim. Todos os anos, às vezes 2, 3 vezes. Em 2 paradas, tinham 20 dias de parada, tinham 15 dias de excursão. Iam para o México, iam para a Europa, iam para a África, iam para... Bom, não importa. Um monte. E quando chegavam na hora de uma partida contra uma Bélgica da vida, por exemplo, um ponta-direita do Flamengo, que era jogador da seleção, falou, deixa comigo que esse lateral eu conheço. Já joguei contra ele 3 vezes e dei 3 bailes nele. E resolvia. E hoje você pega uma seleção, 22 jogadores, 20 na Europa, ganhando muito mais que os jogadores no Brasil. Um salário absurdo, não querem se machucar, né? Aquela história. Não vou dividir daquela forma que eu dividiria, né? Como um jogador, por exemplo, do Goitacás, vai dividir com um cara do americano. Dá o sangue ali. Dá o sangue. E chega na hora, o técnico, ele já joga na Europa, ele já conhece, ele conhece. Todo mundo, você falou da linha de 5 da Inglaterra, o jogador brasileiro conhece, claro que conhece. Já joga Inclusive faz parte da linha de 5 do time inglês. Que inclusive faz parte. Inclusive faz caso do Manchester City, por exemplo. Exatamente. Aí, mas o técnico, a instituição, não quero falar de um técnico, a instituição treinador no Brasil, no meu modo de ver, está uma vergonha. Porque eles não têm nem 2% do conhecimento e da experiência. E na hora que assume a seleção, parece que baixa um caboclo arrogância. Eles ficam todos iguais, com o mesmo discurso. Varia para perceber que o discurso do... Eu tinha vontade, eu falei para a Luísa aqui que eu vou tentar trazer o meu grande amigo Paulo César Caju. Queria até colunista do Globo, inclusive. Colunista, maravilhoso colunista, sensacional. Fala. Opiniões fora da caixinha lá. Tem sem medo de ser feliz lá. Sem medo de ser feliz. Porque ele morre da risada, ele chama o Tite de o psicólogo. Sabe? Então, o que acontece? Nada.
não dá o braço a torcer, não pode tirar o Neymar, não pode tirar o fulano porque tem um empresário que faz pressão, que o diretor da CBF... Todo mundo sabe disso. Mas a gente, às vezes, não nos é permitido falar. Porque você vai acabar mexendo com questões éticas e aí, sem provas, às vezes a gente não pode dizer certas coisas online, né? Exatamente. Uma coisa é o colunista, né? E ele tem a opinião dele. Agora, outra coisa é a gente noticiar como um texto, óbvio, sendo redundante, noticioso, uma matéria de fato que existe determinadas coisas na seleção ou que não existem. Por isso que o jornalista americano, quando faz uma denúncia, ele fala assim, my opinion. Pois é. Na minha opinião, pronto. Opinião nesse país ainda é livre, né? Graças a Deus aí que a gente tem liberdade para opinar, claro, sem quebrar preceitos éticos, né? Mas essa questão de como jogar, como montar o time, a questão dos técnicos que você estava falando, acho que o 7-1 que a gente citou, né, trouxe um alerta em relação a treinadores no Brasil, né? Que como a gente se viu totalmente preso ali numa cadeia tática de qualidade de jogo, que a gente não conseguia evoluir, então houve esse despertamento de que, olha, tem coisa errada aí. Porque antes, a minha impressão é que a gente sempre se achou muito autossuficiente. Somos o país do futebol, somos donos do todo o conhecimento, eles não precisam, estrangeiro aqui, que absurdo, estrangeiro no futebol brasileiro. E aí a gente olha hoje o Campeonato Brasileiro, o líder é o Santos, com um técnico argentino que é excelente, que é o Sampaoli. Que tem muito a nos ensinar e a gente tem muito a aprender com ele também, como uma escola de Guardiola da vida e outras escolas que tem muito a acrescentar, que são praticadas lá fora e que podem ser implementadas aqui. Corporativismo e essa questão do corporativismo é muito forte também, né? Então, como resolver essa questão é que... E eu acho, já tenho sentido isso, de um coração um pouco mais aberto também de torcedores, do próprio mercado, para que, de fato, a gente não pode se fechar em nós mesmos, cercar as nossas fronteiras de conhecimento do exterior, né? Para que a gente possa evoluir também, né? Porque acaba a gente ficando para trás, se fechando aqui e não adquire o conhecimento que está sendo praticado lá fora. Uhum. Pode ler no ar aí para você, mensagem de ouvinte. A mensagem do ouvinte aqui... Marcelo Sá. Ele perguntou aqui sobre as indicações da FIFA para o melhor do mundo. O que o Igor acha? Mané, Messi, Cristiano Ronaldo, acho que é o voto dele, né? Tava até comentando aqui, lá, né, na redação, lá com o pessoal, quando saiu a lista, né, que para mim, na minha visão, a grande ausência foi o goleiro Alisson não estar entre os 10 pela temporada que fez. Foi campeão da Liga dos Campeões com o Liverpool, fez uma temporada excelente. E, claro que você defender peixe de goleiro em lista de melhor do mundo é muito complicado, né? Mais difícil, né? Mas eu acho que foi uma ausência sentida ali, principalmente por quem entrou ali. Claro que os caras do Ajax, lá pondo o Frank de Jong, o De Ligt, que é o zagueiro, fizeram uma grande temporada, o time se destacou muito, mas eu senti a ausência do Alisson nessa lista de top 10 da FIFA, né? Que a FIFA vai anunciar nos próximos meses aí quem vai ser o melhor da temporada que se encerrou no último verão europeu, né? No nosso inverno. Qual a sua aposta? E aí, a minha aposta, eu acho que o Messi vai levar vai voltar a ganhar o troféu, pelo que outros jogadores não fizeram assim. Pela grife que o Messi tem, claro, que a grife é levada em conta, mas pela forma com a qual ele jogou na Liga Espanhola e durante a maior parte da campanha do Barcelona na Liga dos Campeões, que infelizmente para ele acabou de uma forma absurda e talvez até vexatória, tomando um 4-0 do Liverpool no jogo de volta de uma eliminatória que o Barcelona fez 3-0 no jogo de ida. Mas, independentemente disso, eu creio que o Messi, pela temporada que fez, eu acho que tem condições totais aí de receber a maioria dos votos. E pelo que o Cristiano também não fez na Juventus, né? Ficou devendo, em geral, nessa temporada que ele fez lá na Itália. E aí eu vejo um caminho mais sedimentado aí para que o Messi possa voltar a ser melhor do mundo, conquistando assim sexto troféu para ele, que aí igualaria a Marta, né? A nossa rainha. Você me rolou uma bola, só... Não, claro. Eu ia falar sobre isso agora. A gente falou sobre a Copa de 14, sobre a Copa de 18. E nós tivemos agora em 19 a Copa do Mundo Feminino, né? O Brasil cai para a França foi nas oitavas de final. Mas não era nem esse ponto do fato do Brasil cair. Foi a primeira vez que foi transmitido pela TV. TV aberta, né? Pela TV aberta. Pela Globo, no caso, né? Porque a Band já tinha feito uma transmissão anterior. O Pan-Americano estava acontecendo, a Record está transmitindo, o povo nem se lembra do Pan-Americano. Questão de audiência aí. Justamente, é uma diferença. É uma grande diferença. Sem desmerecer o trabalho dos nossos colegas, mas... Sim, mas é que é diferente no cenário nacional, não há dúvida. E eu gosto muito de frequentar bar. Eu estava num bar no dia que o Brasil estava jogando com a França e a torcida
E no final você acaba se envolvendo Você também, comentou né? Eu isso aqui? comentei sobre isso aqui. Todo mundo torcendo. Mas essa desvalorização do futebol feminino no Brasil, você também vê que falta alguma coisa, falta valorizar, principalmente na base, o futebol feminino? Precisa se investir nisso? Sem dúvida, nosso investimento, se vier hoje, já vai chegar atrasado, né? Pelo que tem acontecido nos outros países do mundo. A gente observa a evolução de seleções como a Itália, e que até pouco tempo era nada assim, no cenário internacional, embora a Itália no masculino seja a potência que a gente sabe que é, mas o futebol feminino italiano não tinha nenhuma relevância mundialmente. E aí já chegou nessa Copa do Mundo muito bem estruturado, uma seleção estruturada que deu trabalho ao Brasil, foi mais longe que o Brasil, estava no mesmo grupo, né? Perdeu o jogo, mas conseguiu chegar adiante, né? E, de fato, é uma questão que precisa ser resolvida pelos nossos dirigentes e principalmente pelos nossos clubes. Cobra-se da CBF um investimento maior, e isso é muito justo, que ela precisa estruturar melhor, dar o alicerce para que, e aí sim, o investimento dos clubes seja feito. Mas as próprias entidades de prática, né, e aí também eu estendo isso a questões educacionais e poder público, por exemplo, prefeituras, por que não? A Prefeitura de Campos não pode ter um projeto de futebol feminino mais robusto? E aí a gente vê que é uma questão de cadeia aí que precisa ser resolvida. O país tinha um decreto que há pouco tempo ainda, né, impedia Pois é, o futebol feminino. até o final dos anos 70, se não me engano. Ontem na história. Era uma medida, uma prática, uma modalidade proibida, né? Por Getúlio Vargas, que ele assinou isso lá no tempo dele, no primeiro governo dele. E aí se estendeu por 2, 3 décadas aí de proibição da prática, por entenderem, olha, vejam só, né? Porque as mulheres não tinham capacidade física de jogar futebol, não era esporte para elas, um absurdo. Tá bom. Pois é, um Tá absurdo. Marco tá aí, né? E aí a gente viveu ainda reflexos, né? Os anos 80, que foram esse desabrochar do retorno aí do futebol feminino, com um time muito forte lá no Rio, era o Radar, por exemplo, foi muito famoso na época e ganhou muita coisa. Só que a gente viveu vive uma herança ainda de muito tempo de proibição, né? Então, a questão da menina jogar na base, sempre um problema, não tem onde colocar. Tem escolinha de futebol, mas é tudo garoto, tudo menino. Então não tem a menina. É raridade você ver uma menina que participa de fato desde o seu nascimento, assim, para a vida esportiva, né? Crianças que jogam futebol. Isso é fundamental quando você. Qualidade do passe do time tem muito a ver com questão coordenação motora, tática, técnica, coisas que são desenvolvidas ao longo da vida, não só a menina 15 anos já começar a jogar futebol, não, ela vai ter deficiências que precisam ser corrigidas. Pra gente, homem também. Então, quanto mais cedo se começa no esporte, muito melhor, e esses frutos vão ser colhidos no futuro. É claro que mediante investimento dos clubes, mediante organização da CBF, que promova campeonatos e dê calendários aí a FERJ também, para que todas as mulheres, as meninas possam jogar desde cedo. Muitos falam nos Estados Unidos, o futebol começa na escolinha, no secundário. Sim. Que as famosas mamães, soccer moms, né, nos Estados Unidos, que levam as meninas para jogar. Isso nos Estados Unidos inteiro é uma febre. A seleção americana foi fabulosa durante muitos anos. Não havia futebol profissional nos Estados Unidos. Era faculdade, college, base escolar, e faculdade, e as melhores iam para a seleção e eram contratadas para jogar pela seleção. Tinha 30, 40 jogadores e eram funis, né, todos os anos. E depois, aí quando criaram a Liga Profissional Americana, caiu um pouco, porque dividiu. Cada uma foi para um time e tal, dividiu, depois eles conseguiram restaurar isso aí. A melhor jogadora da época, e até hoje considerada a melhor jogadora americana de todos os tempos de soccer, de futebol, é a Michelle Ackerman, não sei como é que pronuncia direito o sobrenome dela. Ela, em 91, 3 anos antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos, que os Estados Unidos já vivia o clima de Copa do Mundo de futebol, foi uma das mais bem organizadas que eu trabalhei na cobertura. 94. Em 94. Um espetáculo a organização. Com estádio simples. Isso eles sabem fazer muito bem. Muito bem. Com estádio simples, como era o estádio que o Brasil jogou, Stanford, da Universidade de Stanford, em São José. Quer dizer, e essa moça, a Michelle Ackerman, em 81, já era uma jogadora veterana de 30 anos. E fizeram um amistoso de seleção americana masculina, que tinha grandes jogadores, o Hinalda, Eric Hinalda e outros, atacante, né? contra uma seleção europeia
Ela jogou no meio-campo da seleção americana uns 90 minutos e foi a melhor figura em campo. Era uma jogadora alta, forte, meio-campo. Eu fui ver esse jogo. Incrível como ela jogava a bola. Noção de futebol. Pega uma menina de 8 anos para dar. É um talento bem lapidado, né? Bem lapidado. E todos os fundamentos. A gente ouve muito, quem gosta muito de falar do fundamento é o Edinho, comentarista. Sim, zagueiro. Ele fala, o zagueiro, se ele não for bom de fundamento, ele vai falhar muito. Pode jogar bem até em outras coisas, mas vai falhar muito por causa do fundamento, da falta do fundamento. É verdade. Eu acho que esse é o problema do nosso futebol. Eu volto a citar, né, a importância do esporte educacional, né? E aí, já entrando aí na esfera não só do futebol, mas das outras modalidades também, né? Campos sempre exportou alguns atletas e isso se vale também pelos jogos estudantis que aconteciam aqui. Eu não tenho esse talento todo de futebol, mas eu já joguei campeonato estudantil de escola aqui nos meus tempos de Cefet, ex-Cefet, agora IFE. Então você tinha a plataforma para que os jovens pudessem se desenvolver. Eu acho que isso é fundamental, principalmente se a gente quiser ver mais talentos surgindo ao longo dos próximos anos, não só para gerar superatletas, né, mas que o esporte possa ser usado também como plataforma social e de crescimento, de evolução, de educação, para que mais nomes possam surgir e a sociedade possa ganhar com isso também. Bom, Igor, prazer te conhecer. Um jovem jornalista com essa tua visão, entendeu? A gente teria tanta coisa para conversar aqui, cara, tanto aqui falando assunto a manhã bom. toda, mas aí o pessoal da programação vai vir derrubar a gente daqui a pouco. Não, mas aí o nosso querido Arnaldo vai ajeitar um dia para a gente ter um papo com o Igor sobre esporte de uma maneira geral. Tem muita coisa que a gente tem que discutir. Igor, mais do que ninguém, compreende como que a gente é atropelado pelo factual, né? Claro. Sim. Factual atropela. Tem primazia. Exatamente. E nós temos que faturar. Aí. Temos que ir pro comercial, não tem jeito. Claro, né? tem que ir. É o que faz da rádio a rádio tão boa. Né? É verdade. É a força do comercial. E parabéns pelo seu trabalho. Um grande abraço na turma. Quando você encontrar lá com o Cícero, diz que eu mandei um grande abraço para o meu amigo Cícero, que o nome dele não é Cícero Melo, não. Quinoploc, eu conheço. Quinoploc, Não o nome artístico lá. É o nome artístico. Eu que agradeço aí o espaço, o convite. Um abraço para a Luiz, o Cristiano, pessoal aqui da Folha. Sempre bom voltar a Jaís, como já falei. E um abraço também para os ouvintes todos da Folha, da Rádio Folha. E é bom ver a rádio com um fôlego novo aqui, diferente, e trazendo uma programação de qualidade para os ouvintes aqui em Campos. E nós vamos então dar um pulinho na redação da Folha da Manhã com a repórter Paula Vigneron e o direto da redação. É com você, Paula. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia aos ouvintes. Vamos aos destaques de hoje. Um homem foi preso por furtar uma residência em Atafona, no município de São João da Barra, no início da madrugada de hoje. Após o crime, o suspeito de 30 anos tentou fugir do local com uma televisão de 40 polegadas, mas foi detido por populares. A equipe da Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem. Com ele foi encontrado ainda um alicate. O suspeito foi levado para a delegacia de São João da Barra. A Fundação Municipal de Esportes programou um domingo especial para celebrar o Dia dos Pais. As atividades vão acontecer no Via Esporte da Arthur Bernardes e na Praça da Igreja Santo Antônio, no Jardim Carioca. No Via Esporte, haverá um festival de fute-mesa, incentivo a atividades lúdicas e um treino com o grupo Amigos Corredores. Já em Guarulhos,